Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o João Clécio, sou doutorando em administração pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e para essa disciplina, né, eu vou apresentar o artigo que tem como título Metodologias ativas na educação profissional e tecnológica, no estudo de revisão nos cursos da área de gestão e negócios. Então, trazendo um pouco da contextualização sobre essa temática, né, é importante dizer que a educação profissional e tecnológica ela vai desempenhar um papel fundamental na preparação dos estudantes para o mundo do trabalho. E, em especial, né, nessa área que é de gestão e negócios, porque vai exigir que os profissionais eles passem a desempenhar, né, competências, passem a ter competências técnicas, comportamentais e de tomada de decisão. Então, nesse contexto, as novas metodologias de ensino, né, que a gente conhece como as metodologias ativas, vão emergir como um modelo que vai buscar fundamentar a formação de profissionais críticos, que sejam responsáveis pela construção do seu próprio conhecimento. Então, essas metodologias, elas vão incentivar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, vai promover a interação, a colaboração e também a resolução de problemas reais, de modo que permita, né, o desenvolvimento de habilidades essenciais no mercado de trabalho desses profissionais. Então, assim, diante dessas metodologias, né, existem desafios quanto ao seu uso, à sua aplicabilidade, e um dos maiores desafios para os docentes é a capacidade de compreender essas ações pedagógicas, né, e o papel que elas assumem nesses novos modelos de ensino e aprendizagem, reconhecendo a importância, né, dessa metodologia, os requisitos que moldam o modo de agir e de pensar do futuro profissional. Então, a partir desse contexto, né, emerge a nossa questão de pesquisa, que é saber quais metodologias ativas vêm sendo abordadas e aplicadas nos cursos da área de gestão e negócios no âmbito da educação profissional e tecnológica. O objetivo geral desse estudo foi mapear, por meio de uma revisão da literatura, quais as metodologias ativas têm sido utilizadas no cursos da área de gestão e negócios no âmbito da EPT. Em relação à nossa metodologia, né, trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Então, foi feita uma revisão sistemática da literatura, no qual utilizamos o protocolo PRISMA, e ainda a estratégia PIPO. Essa estratégia PIPO, a população são os cursos da área de EPT, na área de gestão e negócios, né? Como intervenção, é o uso de metodologias ativas de aprendizagem. Em relação à comparação, a gente descartou porque não faz parte do escopo dessa revisão fazer uma comparação, né? E como resultado, seria a identificação das principais metodologias ativas utilizadas na aprendizagem. Essa revisão sistemática da literatura, a gente realizou por meio das bases de dados Web of Science e Scopus, no qual foram acessados, né, por meio do periódico CAPES. E nesta revisão, em relação aos critérios de inclusão, consideramos os artigos, né, que fossem classificados dentro das bases como artigo ou revisão, artigos de revisão, né, ou ainda estudos que abordassem metodologias ativas que fossem aplicadas a cursos da área de gestão de negócios e também no âmbito da educação profissional e tecnológica. E ainda, por fim, os artigos que estivessem disponíveis na íntegra, para que a gente pudesse fazer a leitura. E como critérios de exclusão, foram definidos os estudos que estivessem fora do escopo da pesquisa, né? E também outros tipos de documentos, como tese, dissertações, resumos de eventos e capítulos de livro. Eu apresentei a figura, né, do Prisma. Então, inicialmente, a gente conseguiu selecionar 92 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram excluídos 72 artigos e ficaram elegíveis para a próxima etapa 20 artigos. Excluídos 4 artigos por meio de duplicação, e aí 16 artigos foram para a íntegra para a gente fazer a leitura completa. Após a leitura, a gente identificou que existiam artigos que não eram da área de gestão de negócio, ou não estavam voltados à EPT, ou ainda não abordava sobre a aplicação ou identificação de metodologias ativas nesse contexto. Então, consideramos esses artigos como fora do escopo, né? Excluímos 10, e a amostra final ficou em 6 artigos.
Esses artigos a gente organizou numa planilha, né? E nessa planilha a gente buscou identificar o ano de publicação, o país, o tipo de artigo, quais eram os autores, período, número de citações e a abordagem da metodologia ativa que estava sendo utilizada naquele estudo. A análise dos dados foi feita de forma qualitativa, interpretativa e descritiva. Então, em relação aos resultados desse artigo, né, como foi dito, foram selecionados 6 estudos para fazer a leitura integral, né? Com relação a esses artigos, a maioria está vinculado, perdão, a periódicos de caráter interdisciplinar, principalmente na área de educação e inovação, e a gente identificou que esses estudos foram publicados, esses estudos entre 2019 e 2024. E como a gente pode ver aqui na última coluna, as metodologias que foram identificadas foram a gamificação, aprendizagem baseada em casos práticos, sala de aula invertida, jogos digitais, aprendizagem baseada em projetos e também gamificação. Então, concluindo, né, o nosso estudo, a gente pôde identificar, a partir desses 6 artigos, que existe uma discussão de diferentes estratégias pedagógicas, como a gamificação por jogos, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, cases, liderança distribuída, no qual evidencia, né, uma diversidade de caminhos possíveis para a modernização do processo de ensino. Os resultados, eles ainda apontam que as metodologias ativas, elas vão favorecer o engajamento discente, estimulando a autonomia do aluno, a motivação e também o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, no qual são competências essenciais para o mundo do trabalho. Além disso, os estudos identificados nessa revisão reforçam que a adoção dessas metodologias vão contribuir para a integração entre a teoria e prática, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico, colaborativo e significativo. Os achados vão revelar ainda que existem desafios relacionados à capacitação docente, à produção de materiais de qualidade, à infraestrutura tecnológica e à resistência de mudanças pedagógicas, no qual são fatores que podem limitar a prática, né, do uso dessas metodologias. Como limitação desse estudo, podemos destacar que a revisão contemplou apenas artigos indexados em 2 bases de dados, que pode ter restringido um pouco a amplitude dos estudos. E aí, como perspectiva de estudos futuros, a gente recomenda, né, ampliar as bases de dados consultadas, também incluir outras áreas da educação profissional e tecnológica, não se restringindo somente à gestão e negócio, e também realizar estudos empíricos, que busquem investigar, em contextos reais de ensino, os impactos concretos em relação ao uso de metodologias ativas sobre o desempenho acadêmico e a inserção profissional dos estudantes. Então, foi isso o nosso estudo, e obrigado pela atenção.